existem poucos assuntos que é mais importante do que os muitos assuntos que estão sendo falados. E um desses assuntos, e um dos principais assuntos que precisam ser falados é a respeito de eternidade. Quando nós estávamos orando e gerando essa série, quando a gente pensou no tema céu na terra, a gente não estava pensando em grandes moveres aqui, correria, gritaria, profecia e cura. Isso também acontece, céu na terra, faz sentido isso. Mas antes disso, existe uma consciência que nós precisamos cultivar no nosso coração. E essa consciência é eternidade. Deus é alguém que é eterno. A criação dele que ele criou são seres eternos. A palavra dele é eterna, o Espírito dele é eterno, a glória dele é eterna, a majestade dele é eterna. Se tudo isso é eterno, nós precisamos começar a olhar por coisas que para Deus é importante. E uma dessas coisas é a eternidade. Existe um valor na eternidade. O porquê de nós estamos falando sobre eternidade, eu vou começar a falar isso para vocês. O nome da minha ministração, o tema, é um coração de eternidade. Eu percebo muito no meu coração, que eu não falo nem o mundo porque eles estão perdidos, eles estão meio cegos, todo cego na verdade, cego todo. Mas eu falo pela igreja de Deus, pelo corpo de Cristo, está sendo constantemente assediado e mais do que assediado, levado a viver uma vida secular. E olha aqui para mim, gente, quando eu falo de secular, eu não estou falando de você perguntar, tatuagem é pecado ou não? Escutar sei quem de música é pecado ou não? Ficar com a menininha depois do culto é pecado ou não? Deveria ser o básico do cristão. Você nem deveria ter coragem de perguntar a alguém, por favor, quando alguém abrir uma caixinha de pergunta, não pergunte se é para fazer tatuagem, não, benção. Mas quando eu falo de secularismo, eu falo de que aquilo que rege as pessoas, o objetivo das pessoas, a forma de pensar das pessoas, de repente se tornou a mesma forma de pensar da igreja, a mesma forma de pensar da igreja, de repente virou a mesma forma de pensar do mundo. Os mesmos objetivos das pessoas do mundo, as mesmas recompensas das pessoas do mundo, parece que virou as recompensas da pessoa da igreja, dos cristãos. E é isso que eu quero falar um pouco com você hoje. Eu queria que você abrisse lá em Mateus 13, 44. E quando você abrir, você me avisa que eu vou fazer uma coisa que eu gosto muito de fazer aqui agora. Quem achou, diz assim, as minhas contas estão pagas. Aí quem não achou, diz assim, as minhas também. Amém? Está todo mundo lá? Mateus 13, capítulo 13, versículo 44, diz o seguinte: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Olha aqui para mim, gente. Em tempos de muito investimento, muitas pessoas querendo empreender, muitas pessoas querendo se dedicar ao seu corpo, ter um corpo estrutural e dedicar seu tempo àquilo ali. E dedicar seu tempo em produtividade, e dedicar seu tempo em estudar mais para ter mais conhecimento, e ter um vasto conhecimento, e aplicar uma empresa, e abrir uma empresa, e investir em criptomoedas e não sei o quê. A Bíblia nos ensina sobre um investimento que é mais valioso e mais rentável do que todos esses outros investimentos. É alguém que encontrou num campo um tesouro. Deus estava falando a respeito de o que se assemelha ao reino, como é a forma de pensar do reino, como é a cultura do reino. E aí nesse capítulo 13, Jesus também fala essa parábola dizendo que o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou no campo um grande tesouro.
Tendo encontrado o tesouro, foi lá e vendeu tudo que tinha para adquirir, e com grande alegria. A cultura e a consciência do reino, ela se estabelece sobre alguém que entende, sobre pessoas que entendem que uma coisa vale mais do que todas as outras coisas. Sendo que, sem perceber, a gente tem sido atraído, levado a viver e a gerar a nossa vida para ter várias coisas. Nós estamos apegados com as coisas da terra. Sem perceber, os nossos objetivos, os nossos princípios, eles estabelecem sobre coisas seculares. É muito fácil você perceber em uma rodinha de amigos nossos. Eu me deparei com isso esses últimos tempos e eu estava entrando muito nisso. Estou falando isso porque Deus comunicou isso comigo, tratou isso em mim. Sem perceber, o objetivo da nossa vida é que a gente construa uma família, tenha filhos, mas não apenas isso. Que eu troque de carro todo ano, que eu tenha uma casa boa, que eu tenha uma faculdade boa, que a minha empresa seja estourada, faturamento alto, que o meu Instagram tenha muitas visualizações, muitos seguidores, muitas curtidas, que a gente seja reconhecido. E é muito simples. Se não valorizarmos o que é eterno, viveremos presos ao que é temporário. O valor que nós damos para as coisas é aquilo que rege as nossas vidas. E me parece que nós temos sido pegos com aumentando o valor das coisas terrenas e diminuindo o valor das coisas celestiais. E aí eu comecei a me fazer uma pergunta. Quantas vezes eu deixei de ir para a igreja, para uma reunião da igreja, para um culto, para adorar, para ter o meu tempo com o Senhor no secreto, para sair com os meus amigos, ou para fazer uma coisa lícita, correr, ir para a academia, comer com Sara alguma coisa. E aí eu me perguntei, quantas vezes eu deixei de fazer essas coisas para estar com Jesus no meu secreto, adorando a Ele, conhecendo a Ele, lendo as Escrituras, conhecendo as Escrituras. Sem perceber, nós estamos sendo levados a diminuir o valor das coisas eternas e valorizar as coisas terrenas. Você está pensando? Estou deixando você pensar um pouquinho. Nós precisamos voltar à consciência de que existe uma coisa que vale mais do que todas as outras coisas. Porém, eu concordo com você que talvez seja um pouco difícil para a nossa geração, para a nossa época. Talvez seja um pouco difícil porque nós estamos afundados em coisas seculares. Coisas seculares estão gerando mais prazer em nós do que as coisas divinas, do que as coisas eternas. E sabe, não nos custou nada a salvação. Outra coisa que tem pegado muito meu coração é que a cruz nos deu muitas coisas, meus irmãos. A cruz nos deu salvação, nos deu cura, nos deu saúde divina, prosperidade e muitas coisas, e nós nos apegamos com essa parte. E porque nós nos apegamos com essa parte, nós distanciamos a outra parte do Evangelho. Deus nos deu a salvação, Deus nos deu cura, saúde divina, prosperidade, e não nos custou nada isso. Mas para seguir a Jesus nos custa tudo que nós temos. Lembra da parábola que eu acabei de falar para vocês? O homem encontrou algo no campo precioso e ele precisou vender tudo o que tinha para alcançar aquilo. E o reino de Deus é tomado por esforço. É necessário, se faz necessário um esforço nosso para alcançar isso. Inclusive o prazer, a satisfação vem
quando o esforço antecede aquilo. Amém? Quem está comigo? E eu vou correr porque infelizmente... Mas quem está comigo? Quem está entendendo essa mensagem? Amém? Graças a Deus na nossa igreja não. Mas vídeos e pregações em outras igrejas, a mensagem que tem fluído do púlpito deles é como alcançar uma vida emocionalmente saudável. Como alcançar uma vida financeira saudável demais. Como dar frutos. Como ser ativo na igreja. Como ser extremamente proativo e tal. Essas são as mensagens que têm fluído do púlpito. E sem perceber, eu li isso para vocês, sem perceber, aquilo que é eterno tem sido invadido pelas coisas seculares. E aí aquilo que é ensinado no púlpito torna a vida das pessoas, é aquilo que promove a cultura das pessoas, elas vivem secularmente na igreja. Amém? Estão comigo ainda? Amém, eu vou pular aqui. Então, um cristão de eternidade é um cristão que não faz contas para viver as coisas de Deus. Porque nós estamos nos envolvendo muito com as coisas seculares e porque as coisas seculares têm ganhado a nossa vida de uma forma que tem mais valor do que a eterna. Quando é equiparado as coisas seculares e as coisas eternas, nós escolhemos as coisas seculares. Não entra na cabeça de alguém secular, de uma pessoa que tem um coração secular, por exemplo, abandonar tudo. Anderson, a gente tem aqui um exemplo e a gente tem outros exemplos. Não entra na cabeça de uma pessoa secular abandonar trabalho, deixar a sua família, deixar a sua namorada que estava prestes a se casar, para alcançar um povo distante, que ninguém conhece, que talvez ninguém tenha os olhos ali, não tem uma mídia filmando ele, não tem ninguém promovendo ele. Não entra na cabeça e no coração de pessoas seculares abandonar coisas seculares para fazer coisas eternas. Não entra na cabeça e no coração de pessoas seculares vender as suas coisas para ir para um evento, vender as suas coisas para ir para uma viagem missionária, porque custa 2x. Mas deixa eu te dizer, 1x de eternidade vale mais do que milhões de x secular. Infelizmente, a igreja tem se tornado secular. E eu não falo a igreja, corpo de Cristo, me entenda, mas a igreja, alguns irmãos nossos. Quantos estão entendendo isso? Agora, gente, essa mensagem, Bia orou sobre isso hoje. Essa mensagem, esse versículo, quem me conhece, inclusive todas as outras vezes que eu preguei aqui, eu falei dessa mensagem, desse versículo. Não tem quem está perto de mim, quem não escutou, eu ouvi falar isso uma vez na vida pelo menos. Lá em João 17:3, eu queria que você abrisse isso. Eu já estou finalizando. Quem achou diz: as minhas contas estão pagas. Aí quem não achou diz: as minhas também. João 17:3 fala, essa com certeza é a mensagem da minha vida. E João 17:3 fala: esta é a vida eterna. Diga: esta é a vida eterna. Que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Te enviaste. Eu fui ensinado sobre a eternidade de várias formas, gente. Eu fui ensinado que a eternidade é andar em ruas de ouro, ir para o céu e ter anjos cantando e tarará, tarará, isso faz parte de eternidade. Mas, diga comigo, mas a Bíblia fala exatamente o que é eternidade. A Bíblia fala, Jesus fala isso. A eternidade é conhecer a Deus. E quando isso veio para o meu coração, isso abriu um leque absurdo na minha vida. Quando Jesus ora no Pai Nosso, que seja aqui na terra como é no céu, me diz que eu não preciso esperar chegar no céu para viver
céu aqui na terra. Por quê? O que é vida eterna? Conhecer a Jesus. E conhecer Jesus eu posso começar a conhecer aqui na terra. E conhecendo aqui na terra eu posso viver o que é no céu aqui na terra. Quantos estão entendendo isso? Existe uma ferramenta de estudar a palavra de Deus que se chama lei da primeira menção. O que é lei da primeira menção? Lei da primeira menção é eu pegar a primeira menção dessa palavra na Bíblia e nessa primeira vez Deus estabeleceu um princípio. Amém? A palavra gnosco, que é conhecer aqui no Novo Testamento, foi a primeira vez vista lá em Gênesis, quando Adão e Eva coabitaram. A palavra coabitar é iada, e é a mesma palavra de conhecer lá de João 17,3. E o que significa isso? Preste atenção nisso. Coabitar é a relação sexual entre um homem e a mulher. E é a mais íntima expressão de relacionamento que alguém pode ter com outra. Amém? Estão entendendo isso? Logo o que eu entendo, a vida eterna é que conheçam a Ti, que tenham a mais íntima expressão de relacionamento que alguém pode ter com outra. Por isso, gente, que em Mateus está escrito que algumas pessoas foram lá e disse, Jesus, nos últimos dias disse, Jesus, eu expulsei demônios, eu curei enfermos, ressuscitei gente. Aí sabe o que Jesus disse? Mas eu não te conheço. Teu coração está secular demais, você está preso em que alguém te reconheça que você está curando, que você tem vídeo massa, que você tem dinheiro. Eu não te conheço, eu não tive intimidade com você. Você não entrou na eternidade quando deveria, quando poderia ter aproveitado daquilo que eu dei para você aqui na terra, antes que você chegue no céu. Quantos estão entendendo isso? E os meninos podem colocar o outro slide. Amém. Aqueles que realmente, gente, olha aqui para mim. Aqueles que realmente têm um coração na eternidade, eles pensam diferente. Eles têm objetivos diferentes. Eles têm recompensas diferentes. Eles entenderam que a Bíblia fala, a nossa vida é como um sopro. No nosso maior vigor, a nossa vida é 70, 80 anos no máximo. E o que começa disso é eterno e nós viveremos eternamente. Eu não sei se você nunca pensou isso, mas você é um ser eterno. 70 e 80 anos aqui na terra é muito pouco. É quase desprezível para o que você vai viver na terra. Vai viver no céu. Mas o que você vai viver na terra vai definir como você vai viver no céu. Se você fica incomodado com períodos de música como esse, ou períodos que a gente precisa ficar em silêncio, ou que não precisa ter um refrão, ou quando a gente repete muita coisa, eu te digo, você vai ter muita dificuldade no céu, meu irmão. Porque é o que nós iremos fazer eternamente. Mas tem uma coisa. Quando nós conhecemos a Deus, aquilo que nós conhecemos dEle, crava uma marca no nosso coração, de devoção, de fascínio, de paixão. É a beleza suprema sendo vista por olhos. É a majestade santa. É a glória de Deus, é a beleza de Deus radiando no nosso coração. E quando nós nos deparamos com isso, automaticamente o nosso coração, ele expressa aquilo que ele está vendo. É assim que acontece no céu. O modelo dos céus é: os anjos estão de frente a Deus, vendo a santidade dEle. E aquilo que eles estão vendo produz uma revelação neles. E aquilo que está sendo caído no coração como revelação, ele novamente entrega aquilo a Deus. Ele entende. Quem está entendendo isso? Amém? Existiu homens, e eu vou citar só esses poucos homens, mas que eles sempre viam além do tempo deles. Eles sempre saíam da sua realidade e tentavam enxergar além. Eles viviam por algo maior. Eles buscavam por algo maior. Eles entenderam as recompensas maiores. O objetivo dele era uma coisa muito maior do que aqui na terra. Mesmo tendo alcançado coisas na terra incríveis. Mas eles entenderam onde estava o coração deles.
Eles ajustaram o coração deles para uma coisa bem maior. E eu queria começar pela vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, no capítulo 3, ele vai dizendo todas as coisas, o que ele era, o que ele tinha. Judeu, tarará, tarará, ele poderia, gente, ser uma pessoa que vivia aqui na terra na cancha total. Ele era aqui na terra, pessoa digna de reverência, de honra, realmente. Mas ele mesmo sabendo de tudo isso, ele falou em Filipenses 3,13, irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus. Lá em Filipenses 3,7 ele fala, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Jesus. Passando para Abraão, lá em Hebreus 11:9 fala, pela fé peregrinou sobre a terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Olha aqui para mim bem rápido. Deus tinha, depois do êxodo, depois de serem libertados lá do... Não, que êxodo? Abraão, Deus deu uma promessa para Abraão, dizendo assim, ó, ei, eu vou te dar uma terra. Você tem noção o que é dar uma terra naquele tempo? É alguém que é dono, por exemplo, de Campina Grande. Essa pessoa se tornava rei, essa pessoa se tornava adorada e reverenciada e honrada. E ele tinha chegado na terra que Deus prometeu a ele. Mas ele mesmo tendo chegado na promessa, alcançado o ápice da vida dele, sabe o que ele disse? Sabe o que a Bíblia diz sobre ele? Que ele viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. No versículo 10 fala, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo o arquiteto e edificador é Deus. Olha aqui para mim, outro homem de Deus que tem a minha atenção e que é uma referência grande para mim, é Davi, o rei Davi. São pessoas que enxergaram além do tempo dele. Lá em Salmo 132, versículo 4 fala, não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar, uma habitação para o poderoso de Jacó. Olha aqui para mim, eu não estou dizendo que a gente vai construir um templo para Deus e ali é onde vai habitar a presença de Deus. Mas Jacó, ele entendeu uma coisa, ele viu, a Bíblia fala em vários capítulos em Salmos, que ele viu a atividade, a cultura, o que estava acontecendo no céu. E o desejo dele é que aquilo que estava acontecendo no céu fosse replicado aqui na terra. E esse sentimento, esse desejo de não descansar, não fechar os olhos enquanto o Senhor não encontrar um lugar, diz respeito à atitude do nosso coração aqui na terra. De como nós recebemos e de quando nós recepcionamos Deus aqui na terra. Quando nós falamos aqui sobre entronizar, não é que a gente vai colocar Deus agora no trono dele, mas é que no ambiente onde nós estamos, nós vamos entronizar ele no nosso coração e dar o lugar de direito dele aqui na terra. Eu queria que você ficasse em pé. E esse lugar que é replicado do céu aqui na terra, lá em Gênesis 28:17 fala, teve medo e disse, temível é este lugar, não é outro senão casa de Deus, e esta é a porta do céu. Quantos reconhecem que nós somos casas de Deus aqui na terra? A Bíblia fala que a casa de Deus é justamente a porta do céu. Sabe o que é céu na terra? É quando nós entendemos e nós percebemos e geramos no nosso coração a consciência de eternidade. E nós oramos para aquilo que está acontecendo agora mesmo no céu. E nós temos o desejo em nosso coração de replicar aqui na terra. Esse lugar não é outro senão casa de Deus e porta no céu.
Apocalipse 4:1 fala: depois dessas coisas eu olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Diga, diante de mim está aberto uma porta aberta no céu. A voz que tinha ouvido no princípio falando comigo sobre trombeta: suba para cá e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Céu na terra diz respeito ao nosso coração conectado com as coisas que são eternas. E tendo as coisas que são eternas conscientizado em nosso coração, nós promovemos aqui na terra um ambiente que para Deus é um ambiente. Olha aqui para mim. Uma vez Humberto Albuquerque diz: Deus não se move no lugar onde Ele não já está. Isso bugou a minha mente. Nós somos verbianos e nós entendemos, Deus habita dentro de nós, amém? Mas Deus se manifesta no nosso meio também. A Bíblia fala que Ele habita no meio do louvor do seu povo. E quando aquilo que está acontecendo no céu é replicado aqui na terra, esse é um ambiente favorável para o mover de Deus, para a manifestação plena da glória de Deus. E o que está acontecendo no céu agora mesmo é pessoas unidas, não apenas no mesmo lugar, mas no coração, a mesma disposição mental, o mesmo desejo, a mesma reverência, o mesmo zelo. E assim como Davi, assim como Abraão e assim como Paulo, que visualizava as coisas eternas e replicava aqui na terra, hoje é uma boa oportunidade para a gente fazer isso. Eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos. E com essa consciência, e com essa reverência, e com esse pensamento, e com a mesma disposição mental, você começasse a cultivar. João vai dar continuidade àquilo que nós começamos aqui, mas eu queria que pelo momento, você consagrasse o seu coração, mais do que isso, a sua vida, e se envolvesse com as coisas que são eternas. E se envolvesse com a atividade e a cultura celestial que está acontecendo agora no céu. Reverência total. Olhos no mesmo lugar. Olhos numa mesma coisa. Senhor Jesus, eu oro nessa noite para que o Senhor crave a eternidade nos nossos olhos. Para que o Senhor eleve os nossos olhos e o nosso pensamento para algo que é um pouco mais sublime. Sim, Espírito de Deus, que se abram portais e que se abram portas eternas agora, e puxando essas pessoas para um lugar de eternidade, forjando o coração deles, um coração de eternidade. Ó Espírito de Deus, ilumina os nossos olhos, ilumina os nossos entendimentos, para algo eterno, para algo real, para algo genuíno, não algo passageiro, não o que é secular, mas algo genuíno e verdadeiro. Oh Espírito de Deus, fascina os nossos olhos, faz-nos entender aquilo que Paulo entendeu, para dizer que todas as coisas ele considera como perda, ao ganho inestimável de conhecer a Deus. Dá-nos de conhecer sobre Deus, para que nós possamos viver a eternidade. Se a eternidade é conhecer a Deus, nós queremos fazer isso agora e para sempre. Mostra-nos da sua beleza, fascina o nosso coração. E eu digo agora contra as escamas que estão nos nossos olhos, impedindo de contemplar a glória. Eu dou ordem, caia agora e seja destruída pela luz do Evangelho de Deus. Assim como aconteceu com Paulo, a caminho de Damasco, teve um encontro com a luz, teve um encontro com a glória de Deus e mudou a vida dele. Eu te peço que essa luz invada os nossos olhos e o nosso coração.